Hoje é um dia muito especial, um dia muito importante, e hoje nós não temos nenhum plano de culto, a não ser aquilo que Deus tem mandado nós fazermos. Nós temos o estudo bíblico da escola dominical, mas não vamos passar hoje. Hoje nós comemoramos a Páscoa, comemoramos a morte e principalmente a ressurreição de Cristo. Comemoramos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nos dando redenção, nos dando remissão completa, total de nossos pecados e a certeza de sermos salvos em Cristo. Então hoje nós vamos começar com Isaías capítulo 55. Hoje nós não teremos estudo bíblico, a não ser que toda a mensagem vai ser um estudo bíblico, mas não teremos a primeira parte, segunda parte do culto, a não ser o intervalo do mesmo. Então nós vamos começar com nossa leitura bíblica em Isaías, capítulo 53. Eu falei 55, né? 53. Isaías é um livro bem messiânico, que fala bastante sobre o ministério do Senhor Jesus, bem como na sua morte. Interessante, um livro escrito tantos anos atrás de Jesus ter nascido, mas fala tão claramente aquilo que iria acontecer com Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto
do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Bem, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, como somos tão miseráveis, tão iníquos, tão pecadores, tão desviados, tão longe de Ti, Pai. E como precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, se não fosse realmente pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, não haveria esperança para ninguém. Apenas poderíamos esperar a morte e a condenação eterna. Mas, graças ao grande amor do Senhor, graças à grande obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, graças à remissão dos pecados a todos aqueles que creem em Jesus como Salvador pessoal de suas almas, o homem tem uma chance. O homem tem uma solução totalmente enviada, totalmente colocada pelo Senhor para cada um de nós. Pai, obrigado por um dia ter tocado meu coração e eu ter me ajoelhado e entregado minha vida ao Senhor Jesus Cristo e ter pedido para Ele entrar na minha vida, no meu coração e fazer parte da minha vida. E Ele entrou naquele dia e foi o dia realmente mais importante da minha vida, onde o meu destino eterno foi mudado. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, obrigado por tão grande obra, por tão sofrimento que não merecia, mas quem merecia realmente sofrimento era eu, e o Senhor tem sofrido por cada um de nós e tem realmente colocado o perdão à mercê de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Abençoe esse culto, Pai. Queremos realmente exaltar o Seu nome nessa noite. Queremos que o Santo Espírito tenha total controle desse culto e que possamos fazer a Sua vontade, ouvir a Sua voz e exaltar o nome do Senhor por tão grande salvação providenciada na cruz do Calvário. É em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Amém, os irmãos podem sentar, como eu disse, hoje não tem plano de culto, mas nós vamos fazer conforme aquilo que Deus tem mandado. Nós vamos cantar mais um hino nessa noite, depois eu estarei voltando, e nós vamos, tem como colocar lá, irmão Cris, a mensagem, já pelo menos o título. Nós vamos dar uma passada basicamente aí nós vamos caminhar juntamente com Jesus, nós vamos observá-lo antes e depois de sua morte. Então nós vamos passar em várias situações que Jesus passou antes e depois da sua morte. Bem, então, iniciando já a mensagem que vai ser em várias etapas, queremos observar os passos de Jesus antes e depois de sua morte. Irmãos, hoje se comemora a Páscoa. Os irmãos sabem o que significa a palavra Páscoa? Alguém sabe, lembra? Passagem. Por que passagem? Porque lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, antes deles saírem, Deus então mandou a última praga. E essa última praga seria uma condenação de morte para todos os primogênitos. Mas havia uma salvação.
Deus mandou, olha, se vocês mataram um cordeiro, pegar o sangue dele, passar no umbral das portas, ou, agora fugiu o nome, portal, obrigado, no portal das portas, o anjo da morte vai passar, e ele vai matar os primogênitos. Mas a porta que ele chegar e ver o sangue espargido lá no portal, ele vai passar por cima. Isso é Páscoa. Passar por cima. E naquela casa ninguém morreria. Nós sabemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O sangue dele não está no umbral das portas, mas está em nosso coração. E nenhum anjo da morte pode tocar nossas vidas, amém? E nós queremos então nessa noite observar os passos de Jesus antes e depois da morte, porque, irmãos, tudo tem a ver com a nossa salvação. Eu acho incrível como que algumas pessoas rejeitam Jesus Cristo, mesmo quando sabem o que ele passou pelas suas vidas, o que ele resistiu, o que ele aguentou, o que ele sofreu, para que você e eu pudéssemos ter salvação. Então, iniciando essa caminhada com Jesus antes e depois da morte, chegamos aí numa quinta-feira, talvez mais ou menos entre 18 e 23 e 30. Vemos aí a última ceia que Jesus tem com seus discípulos. Irmãos, vale nós lembrarmos que Jesus havia estado com seus discípulos mais ou menos 3 anos juntos. Com certeza existiu ali uma ligação, uma amizade, não só um amor como um salvador, mas ele mesmo disse em alguns textos, né, que ele é o amigo, ele é o amigo mais chegado, o amigo que dá a sua vida, né, pelos seus amigos. E neste momento eu posso imaginar o que Jesus está sentindo, porque é a última refeição que eles vão ter juntos. A última refeição. O último momento juntos. A última oportunidade de Jesus talvez tentar passar os últimos ensinamentos antes dele ser tirado deles. E eles então ficar por conta própria. Nós sabemos que nessa ceia aconteceu várias coisas. Jesus chegou, entrou com seus discípulos, aliás, foi um lugar emprestado. Tem uma mensagem muito bela, falando que Jesus ele não se apossou de nada, tudo ele pegou emprestado. Inclusive o túmulo. Inclusive o túmulo. Só pegou emprestado durante 3 dias e depois, não preciso mais. Mas chegaram ali então naquele cenáculo, pronto, mobiliado, e eles tiveram aquela refeição, mas antes de entrar teve aquela questão de Jesus ensinar a humildade para eles. Ensinar não só a humildade, mas tem um ensinamento mais profundo com respeito à salvação, mas eles chegaram ali, não havia servo para poder lavar os pés, como era o costume, os servos faziam isso e não tinha. E um olhou para o outro olhou para um, e aquele silêncio todo, e ninguém se dispunha a pegar lá aquela água, aquela toalha e lavar os pés da poeira, né? Porque naquela época era sandália, né? Muita poeira, não havia asfalto. E aí Jesus então, calmamente vai até lá, pega o balde, pega a água, pega o pano e começa a lavar os pés. Pedro, né, não acha nada bom isso. Mas Jesus ensina para ele, olha, se você não me deixar te lavar, Pedro, os seus pés, você não tem parte comigo. Irmãos, nós sabemos que Jesus ele é o Salvador, e aquele que não é lavado pelo sangue dele, aquele que não é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele não tem nenhuma parte com Deus. Infelizmente, a parte que ele tem é no mais profundo do inferno, na condenação eterna. Mas Jesus, então, ele entra, começa ali a conversa, eles começam, então, a comer.
lembre-se que eles estavam prestes a comemorar a Páscoa. Aliás, eles estavam comemorando a Páscoa, né? E havia então ali alguns alimentos, e Jesus queria instituir a ceia do Senhor. Mas havia um problema. Judas Iscariotes estava ali. E ele sabia que Judas não fazia parte deles. Ele estava no meio deles, mas não era deles. Porque já havia premeditado trair Jesus, entregar Jesus aos saduceus, aos fariseus, para que o prendesse. E Jesus sabia disso. Então ele não poderia instituir a ceia com Judas ali. Então ele abre o jogo, né? Como os irmãos sabem, e ele fala: olha, estava ali comendo, aquele clima gostoso, pelo menos para os discípulos, né? Porque Jesus estava bastante pesaroso. E aí Jesus fala: olha, um de vós vai me trair. Aí o clima fechou na hora, né? Todo mundo se entristeceu e alguns começaram a perguntar, né? Senhor, mas por acaso sou eu? E aí Judas também, né? Muito, né? Cínico, né? Por acaso sou eu? E aí Jesus fala, né? Olha, a quem eu colocar o bocado de pão é esse que vai me trair. E ele dá o pedaço de pão para Judas. É interessante que os discípulos não entendem isso. E Jesus fala para Judas: olha, o que você tem que fazer, faz depressa. E aí Judas sai, e eles acham que ele vai comprar alguma coisa, porque ele era o tesoureiro, ele era aquele que andava com a bolsa de dinheiro, então, talvez ele foi comprar alguma coisa, resolver algum problema. E eles nem entenderam o que aconteceu. Mas aí Judas saindo, Jesus institui a ceia, né? E temos aí Lucas, capítulo 22, versículo 19, que a Bíblia nos diz: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E nós vemos também em Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28, que Jesus diz também, né, a Bíblia diz, né, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da nova aliança, que Jesus iria trazer para todo mundo, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por que por muitos, pastor? E por que não por todos? Porque, infelizmente, nem todos vão querer, por mais incrível que pareça. E Jesus então institui a ceia, mostrando aí algo que nós deveríamos fazer, inclusive vamos fazer hoje, lembrando o que ele fez por nós. O seu corpo que foi moído pelos nossos pecados, o seu sangue que foi derramado em favor de nós, nos dando aí uma nova aliança com Deus. Depois eles então comerem ali, Jesus institui a ceia do Senhor, e ele então sai com os discípulos e vai para o Getsemane. Pregamos no Getsemane quarta-feira passada, né, na última quarta-feira. E ali Jesus então tem um tempo bem difícil. Ele vai ali para orar, e ele leva 3 discípulos para ajudá-lo em oração. E 3 vezes, se não me engano, 3 vezes, Jesus está orando, ele volta para ver os discípulos, Pedro, Tiago e João, os privilegiados em estar ali com ele. Dormindo. E Jesus naquela luta, naquela agonia que ele mesmo diz nos trechos. Só para os irmãos entenderem, nós estamos pegando aí cronologicamente os textos, né, dos evangelhos e também aí a carta histórica de Atos. A 1 Coríntios também vai entrar, mas para nós entendermos aí a trajetória, ok? Por isso que eu vou ler uns textos de Mateus, outros de Marcos, outros de Lucas, outro de João, para nós entendermos melhor. Então, Jesus volta ali e eles estão dormindo. 3 vezes Jesus faz isso.
E a gente sabe, como eu preguei quarta-feira, ele sua ali gotas, grandes gotas de sangue que caem até o chão. E o texto que nós lemos na quarta-feira foi esse mesmo, Lucas 22, 44, que diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Jesus saiu depois, na realidade ele ainda estava ali, né, orando, não se sabe o momento certo, mas enquanto eles estavam ali, Jesus naquela luta, ele já sabia o que iria acontecer, ele até chega a dizer, né, para os discípulos: descansem, porque o traidor está chegando. E logo então Judas chega com um monte de homens armados, com paus, né, conforme o próprio Jesus disse, né? E ele chega então, e aí alguém pergunta, né, quem é Jesus, e Judas vai lá e beija, né, porque já havia premeditado, já havia combinado: olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus. É interessante nós pensarmos nisso, porque talvez para o lugar, né, estar de noite, um lugar um pouco escuro, mas eles não sabiam direito, né? Olha, você me mostra quem é Jesus, né? E ele mostrou através do beijo quem era Jesus. É interessante, irmãos, que o beijo é um sinal, é um tipo, né, de adoração. Não sei se os irmãos sabiam disso. O que Judas ofereceu ali para Jesus foi uma falsa adoração. Quantas pessoas fazem isso hoje? O coração está longe de Deus, mas chegam com aquela cara lavada, né? Conforme nós falamos comumente, né? E louva a Deus, adora a Deus, como se tivesse tudo bem, mas tem pecados inconfessos, a vida está longe, práticas horríveis, e ainda assim está aí dentro das igrejas, adorando a Deus. Judas é um tipo desses cristãos. Agora, olha o texto aí que eu vou ler e vou explicar mais algo sobre o beijo e também sobre o que Jesus falou. Mateus 26, 49 a 50, nos diz: e logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Em outros evangelhos ele diz, né, com um beijo você trai o filho do homem? Ele já sabia o que estava acontecendo. Aliás, já havia falado antes, né, para ele. Mas o que Jesus está fazendo aqui com essas palavras, irmãos? Jesus está dando uma oportunidade para Judas se arrepender naquele momento. Nós sabemos que o destino realmente de Jesus era a cruz, era ser traído, era o sofrimento, mas as pessoas que se deixaram levar pelo diabo, conforme a Bíblia mesmo diz em um dos evangelhos, que quando Jesus falou para Judas, olha, o que tem que fazer você faz depressa, a Bíblia diz que o diabo, né, entrou nele, ele deu lugar ao diabo, e ele fez o que fez porque deu lugar ao diabo. Esteve 3 anos com Jesus, andando, caminhando, ouvindo as mesmas mensagens que os outros ouviram, mas nada entrava no seu coração. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. E a gente vê em vários trechos que estava mais preocupado com o dinheiro, o que ele poderia ganhar com isso. E ele tentou ganhar com a traição, 30 moedas de prata. Ele achava que Jesus não iria ser condenado, né? Achava que eu ganhar um dinheiro fácil. E quando ele fica sabendo que Jesus é condenado e vai parar nas mãos de Pilatos, ele vai lá e joga as moedas para aqueles homens e fala: olha, eu não quero mais. E ele sai daquele lugar e se enforca. Não houve arrependimento, houve um remorso muito grande, mas arrependimento não houve de Judas. O que nós queremos dizer aqui, irmãos? Jesus, ele sempre dá oportunidade para arrependimento. Ele sempre dá oportunidade para você chegar
até ele, por mais longe que esteja, por mais depravado que seja, por mais miserável que seja, Jesus sempre fala: amigo, a que vieste? O que você precisa? Como está o seu coração? Por que você está fazendo isso? Ainda há esperança, arrependa-se. Mas infelizmente Judas escolheu o outro caminho. E nós paramos então aqui, basicamente aí na sexta-feira, talvez entre 1h e 5h da madrugada, onde Jesus é levado, depois que é traído ali no Monte das Oliveiras, no Getsemane, é levado então até a casa de Caifás, onde ele é julgado pelo sumo sacerdote de Israel, Caifás. Um homem vil, um homem colocado como sumo sacerdote pelos romanos, alguém que era mais amigo de Roma do que do seu próprio povo, e que logicamente tinha um ciúme danado, né? Um grande ciúme de Jesus. E agora Jesus está diante dele, sendo julgado. E em Lucas 22, versículos 63 e 64, a Bíblia nos diz: e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Irmãos, já começou o sofrimento. Eu sei que lá no Getsemane Jesus já sofreu demais, mas estava só ele e as hostes espirituais da maldade, o diabo, tentando derrubá-lo ali no Getsemane, tentando desanimá-lo dessa obra redentora. Mas agora os homens prendem o Senhor Jesus Cristo, levam até a casa de Caifás e mesmo nem sendo julgados já estão ferindo ele. E eles vendavam os olhos de Jesus e feriam no rosto, batiam no rosto, e ainda perguntavam, dizendo: profetiza! Profetiza quem é que te feriu. E Jesus calado. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês não sabem que se eu clamar, Deus pode mandar anjos para me defender? Mas por que ele ficou calado, irmãos? Por que ele aceitou? Por causa de mim, por causa de você. A gente muitas vezes é ofendido e a gente já fica nervoso, né? Fica irado. Imagina se alguém te der uma bofetada no rosto. Jesus aguentou. Além de esbofetear ele, ainda blasfemavam contra ele, porque ele é Deus, dizendo: olha, profetiza quem é que te feriu. Vamos ver se você sabe. E Jesus aguentando tudo isso ali. Só antes de passar para o próximo ambiente onde Jesus passou, sabe quem estava presenciando toda essa situação? Alguém imagina? Pedro. Pedro está ali. Os textos bíblicos dizem que quando Jesus foi preso ali no Getsemane, Pedro seguiu eles de longe para ver onde iriam levar Jesus. E Pedro chega ali na casa de Caifás, está ali meio escondidinho, né? Tipo um 007, né? James Bond, Pedro, né? James Pedro. Está ali, vamos ver o que vai acontecer, né? Tá. E aí chega ali numa fogueira, porque estava frio à noite, de madrugada, né? Chega ali, deixa eu esquentar um pouquinho aqui, que o negócio está feio. E aí, de repente, alguém olha para ele: opa, espera aí, mas você não era um dos discípulos de Jesus? Ele: não, tá doido? Conhece esse homem, não.
E aí ele fica quietinho ali e tal, conseguir enganar, e de repente outro, opa, você não é. Acho que você é discípulo de Jesus, aí você parece com ele. Né? O jeito de você vestir é igual a ele. Aí ele, não, sou não, você está me confundindo com alguém. E aí ele ali, e Jesus apanhando, e ele vendo a situação, e aí de repente chega mais uma mulher, talvez, e chega, olha, você, com certeza você é um dos discípulos de Jesus, até o jeito de você falar é igual o dele. Talvez ele falou, na verdade, eu não sou. Né? Mas ele não falou assim, a Bíblia fala que ele praguejou, ou seja, ele talvez falou algum tipo de palavrão para enganar as pessoas, que realmente não era discípulo de Jesus. E o texto bíblico diz que neste momento, Jesus já havia avisado ele, né? Jesus já havia avisado ele, se não me engano, depois que eles saíram lá da ceia. E aí, Jesus olha para ele, e ele olha para Jesus. E tem uma mensagem também muito forte aqui, com o título O Olhar que Fala. O olhar que fala. Jesus olha para Pedro, e Pedro sai correndo dali, e vai chorar amargamente. Não entendi. Ah, sim, teve o galo aí também que cantou, né? Mas a questão aqui é que Jesus olhou para Pedro como se estivesse dizendo, olha, eu avisei, né? Eu avisei que você iria fazer isso. E Pedro disse para Jesus, olha, eu vou até a morte, se precisar, com o Senhor. Tem uma mensagem também que eu prego, a questão de Pedro ter traído Jesus, negado, desculpa, é que ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Tem aquele velho deitado, né? A união faz a força. Isso é uma realidade. Enquanto Pedro estava com os apóstolos, com Jesus ali, todo mundo junto, eu posso fazer isso, eu vou até a morte se precisar. Mas agora ele está sozinho. Tem uma grande mensagem aí sobre a questão de ficar sozinho. Nós vamos negar Jesus com certeza. Quantos estão aí longe das igrejas, né? Quantos depois da pandemia até hoje não voltaram? Estão sozinhos e com certeza estão negando Jesus Cristo, assim como Pedro fez naquele dia. E Jesus está olhando para essas pessoas da mesma forma que ele olhou para Pedro. Aquele olhar de, né, eu avisei, não acredito que você acabou fazendo isso, que eu avisei. Mas então, continuando aí a trajetória, Jesus é levado até Pilatos, talvez mais ou menos umas 7h30 e 8h30 da manhã. Jesus está agora perante Pilatos, o governador ali da província. Pilatos é interessante, Pilatos Jesus chega e ele sempre quer indagar os fariseus, mas o que ele fez? Várias vezes ele pergunta, mas o que ele fez? E a Bíblia diz várias vezes que ele queria livrar Jesus, ele via que Jesus era inocente. Olha, por exemplo, em Lucas 23, 14 e 15. Lucas 23, versículo 14 e 15 nos diz, disse-lhes, haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais, acho neste homem. Interessante, antes de ler o versículo 15, Pilatos ele dá um jeito também de sair daquela situação difícil. E quando ele ouve que Jesus veio lá da Galileia, né, pregando, anunciando, aí ele fala, é da Galileia, né? Então vai lá para Herodes. Herodes é o governador daquela província lá. Esse não é meu caso. E ele achou que livrou do problema, né? Estou livre. Mas aí chega lá em Herodes. Herodes é alguém, como muitos hoje, né? Muito interessado
em ver milagres. Eu tenho que ver fogo. Eu tenho que ver anjos. Muito interessado em ver milagres, mas o coração não queria de jeito nenhum dar para Deus. Não queria de jeito nenhum abrir para Jesus. E ele então fica ali tentando, vai fazer um milagre e tal, e conversa, e nada de Jesus quieto, não fala nada, não faz nada. Ele manda de volta para Pilatos. E o problema volta para Pilatos, né? Pensou que tinha livrado. E aí ele diz aqui, né? Quando Jesus chega, ele diz, olha, vou ler de novo o 14 e o 15 para os irmãos entender. E disse-lhes, haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Várias vezes Pilatos fala, olha, eu não vejo neste homem nenhuma crime de morte. E ele até tenta dar um jeitinho, olha, na Páscoa, eu não costumo soltar alguém na Páscoa. Traz lá Barrabás, aquele bandido tremendo, perigoso. E eles trazem Barrabás. E aí Pilatos, agora eu consigo livrar do problema, né? Agora eu... Quem vocês quereis que solte? Barrabás? Esse assassino, esse ladrão? Ou Jesus, o Nazareno? Barrabás! Barrabás! Esse povo está doido. Mas e Jesus? A multidão. Crucificam! Crucificam! E Jesus, calado. Irmãos, a gente vê aí algo que o mundo faz até hoje. Algo que o mundo faz até hoje. Quantas pessoas começaram heresias no passado? Pessoas com vidas destruídas. Se você pesquisar algumas pessoas que começaram algumas certas religiões, as vidas dessas pessoas eram destruídas. Tinha coisa podre no meio na vida dessas pessoas. E muitos hoje preferem o podre, aquilo que é do diabo, aquilo que não presta, do que o Salvador, aquele que deu a vida por eles. E quando a gente vai pregar o evangelho, muitas vezes fala, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Sabe a forma que eles falam, crucificam? Eu não quero não, obrigado. Eu já tenho minha religião. Se você vir aqui na minha casa falar disso aí, eu não vou te receber não. E outras frases semelhantes, né? Que é a mesma coisa. Prefiro Barrabás do que Jesus. Pilatos então ficou sem saída. A mulher dele avisou ele, olha, não entra na causa desse justo. E ele tentando de toda maneira, e ele tem uma ideia. Agora eu saio desse problema, agora eu me livro aqui e consigo talvez não precisar matar esse homem inocente. E aí Lucas 23, versículo 16, ele diz, né? Eu vou castigá-lo e depois vou soltar. O castigo, irmãos, que ele estava se referindo era um tipo de chicote que dá para ver um pouco aí nas fotos. Se alguém assistiu também aquele filme de Mel Gibson, agora fugiu o nome, Paixão de Cristo, né? Que se não me engano essa imagem até é daquele filme. Esse chicote tem vários pedacinhos, né, de ossos, se não me engano de carneiros, umas bolinhas de ferro, de forma que quando aquilo pegava na carne, na pele, e o guarda puxava, né, o soldado puxava, ia saindo pele com carne, ia dilacerando tudo. De forma que tem um texto bíblico que diz, né,
A gente leu, né, em Isaías, mas tem outro, né, nenhuma beleza, nenhuma formosura. Jesus ficou irreconhecível. Ele ficou irreconhecível. Talvez seja por isso também que depois que ele ressuscitou, algumas pessoas não reconheciam ele, né? Pode ser, ou pode ser também pelo corpo, né, diferente, glorificado que ele estava também, não sei. Mas ele ficou reconhecível, porque aquele chicote realmente acabou com ele. Ele já tinha perdido um pouco de sangue no Getsêmani. Agora ele perde uma boa quantidade, porque cada vez que ele recebia uma chicotada, e se for segundo a lei dos judeus, seria mais ou menos 39 chicotadas. E toda vez que ele puxava, saía carne, saía pele, saía sangue. Pilatos pensou, olha, depois ele ver o sofrimento do que vai acontecer, eles vão deixar ele de lado. E ele diz, né, eu vou castigá-lo e soltá-lo. E ele vai, castiga, mas quando volta para falar com o povo novamente, eles dizem mais uma vez, crucifica-o. Crucifica-o. Então a tentativa de Pilatos aqui de talvez castigar e soltar Jesus não deu certo. E aí a única coisa que ele pensa para tentar livrar do sangue de um inocente é lavar as mãos, como alguns fazem, né? Está vendo o errado? Está vendo que está errado? Não, não tem nada a ver com isso. Eu lavo minhas mãos, eu não tenho parte disso, mas está vendo. Ele não faz nada, não fala nada. Ele age como um político, né? Como ele era um político, fazendo a vontade do povo, mesmo que seja errado. Mesmo que seja a condenação de um inocente. Mas não parou por aí. Porque quando o povo falou crucifica, e Pilatos então vai lá, lava suas mãos, e o povo de Israel diz, olha, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. E até hoje eles estão sofrendo por isso. Até hoje. Mas então, ele lava suas mãos e deixa Jesus então à mercê deles, e aí entram os soldados na questão. Jesus é levado pelos soldados, mais ou menos umas 8h30, 9h30 da manhã, ao pretório, ali onde eles faziam os julgamentos, né? Só que os soldados levam ele ali para escarnecer dele, para judiar dele. E eles então fazem uma coroa de espinhos. Olha o que diz aí em Mateus 27, versículo 29 e 30. Mateus 27, versículo 29 e 30. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo, salve o rei dos judeus. Eu não quero aqui falar mal de militares ou policiais, mas quando um policial, quando um militar quer ser ruim, sai de perto. Sai de perto. Por isso que é bom você não irritar nenhum policial, né? Mesmo que você esteja certo, ele errado. Eu já passei por isso. Né, aguentei, né, palavras que não eram realmente dignas de mim, mas porque eu sabia, se eu engrossasse, ele está do lado da lei. Então ele pode fazer o que quiser comigo e ainda pode ficar com a razão, né? Então, mas aqui os soldados pegam Jesus, colocam uma coroa de espinhos. Primeiro eles fazem aí uma chacota, né? Como se estivesse adorando ele como rei dos judeus. Mas logo então eles começam a cuspi-lo. Cuspi-lo. Você já levou um cuspe no rosto? Irmão, deve ser a coisa mais humilhante que existe. Eu nunca levei. Pelo menos não que eu me lembre, né? Mas deve ser a coisa mais humilhante. Eles começam a cuspi-lo.
E além de cuspir no seu rosto, eles tiram aquela cana que estava na sua mão, que eles mesmos deram para ele, tira dele e começa a bater na cabeça dele, aonde estava a coroa de espinhos. Os espinhos daquela época eram mais ou menos desse tamanho, de forma que aquilo entrava no crânio, irmãos. E o crânio, ele tem vários vasos sanguíneos, sangra bastante. Você já machucou a cabeça? Você sabe como é que é, né? E o sangue começou a escorrer. Mais um pouco de sangue, né? E aí Jesus então é levado, na realidade ele leva, né, a sua cruz, o quanto ele consegue, até o Gólgota, até o lugar chamado Gólgota ou também Calvário. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podia ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu
assim. Logo após Jesus estar no pretório, logo após então ele receber a coroa de espinho, ele ser cuspido, receber pancadas com aquelas canas em sua cabeça, perdendo mais sangue. Agora eles então pega uma cruz, ou talvez apenas a parte que cruza, né, a cruz. Provavelmente a outra parte já estava lá, mas não dá para saber, pelo menos eles dizem que a tradição é assim, né? Então, e eles fazem, então, já era costume realmente aquela pessoa, o réu, levar a sua própria cruz, né, aquele madeiro, até no local de ser executado. Além de ser executado, ele ainda tinha que levar o local ou a madeira aonde ele seria pregado. Mais ou menos a distância ali, da onde ele estava, até saindo da cidade, porque eles eram crucificados fora da cidade de Jerusalém, dá mais ou menos 1 quilômetro de distância. E é uma caminhada para cima. É basicamente subida. Eu vi um vídeo esses dias, 2 pessoas andando e cansaram só de andar sem levar nenhum pedaço de madeira, porque é uma certa subida. E Jesus teria agora, mesmo debilitado, mesmo com perca de sangue, ele teria agora que levar aquela pesada madeira, que pesava mais ou menos entre 27 e 25 quilos, mais ou menos. E Mateus 27, 33 nos diz: e quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Eu fico pensando sobre esse Simão, esse sirineu, se não me engano era africano. Eles talvez olham para ele, e Jesus estava tendo muita dificuldade para levar a cruz, porque estava bem debilitado. E talvez eles estavam também com pressa de terminar logo, né? Ir para suas casas, jantar, dormir, almoçar, né? Dormir, não sei. E eles então veem aquele homem, talvez de uma estatura né, boa, perceberam que era um homem forte. Opa, vamos fazê-lo ajudar a levá-lo, e vai mais rápido. Eu fico imaginando a questão de Simão levar a cruz, ou levar uma cruz, né, uma madeira, junto com o seu Salvador. Já parou para pensar nisso? Eu não sei se esse Simão chegou a se converter depois, mas imagina se encontrarmos ele lá no céu. Rapaz, você carregou a cruz com Jesus. Se ele se converteu, irmãos, eu acho que uma das maiores alegrias dele é de ter realmente ajudado Jesus a ir até o lugar aonde Jesus iria salvar a alma dele, né? Iria providenciar um meio de salvação não só para ele, mas para toda a raça humana. E eles então levam, né? Ele ajuda Jesus a levar a cruz até o lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira, porque dizem que quando se olha de longe, ela dá uma aparência de uma caveira. Então por isso que chamava esse nome, Gólgota ou caveira, também chamado de Calvário, né? Também, que é a mesma coisa. Essa é a via dolorosa que Jesus teve que percorrer.
Chegando ali no Calvário, Jesus é pregado na cruz, mais ou menos, talvez entre meio-dia até 15 horas, mais ou menos. O sol devia estar de rachar, né? Eles então logo já ajeitam ali as madeiras, já deitam Jesus. Jesus já está num estado realmente bem caótico de saúde. Alguns dizem que talvez ele estava já em estado de choque, por tanto que já sofreu, pelo sangue que perdeu, e ainda ter que fazer esse grande esforço para chegar até naquele local. Então ele é deitado na cruz e é colocado aqueles grandes pregos nas suas mãos. Alguns acham que é no pulso, né? Por causa que dizem que aqui não aguentaria o peso. Mas outros já acham que é na mão também, e aí eles amarravam, né, o braço para poder segurar. Não sei. No céu eu vou saber, porque os sinais estão lá até hoje. Ele mostrou para Tomé, e vai ser um sinal que nós vamos ver no céu, da nossa salvação. Mas é colocado aquele grande prego, irmãos, e pregado, talvez na sua mão, ou no pulso. Eu não sei se os irmãos já fizeram cirurgia, e de repente o médico encostou ou acabou mexendo no nervo. Parece que você leva choque, não é? É choque mesmo, né? Eu fiz várias fístulas no braço e várias vezes dava esse choque. E esse prego passou o nervo. De forma que Jesus provavelmente estava sentindo esse choque, talvez constante, ou principalmente depois de pregado, com o esforço de levantar para poder abrir os pulmões para respirar. Mas não só colocaram pregos nas suas mãos, mas então foram nos seus pés e colocaram um prego, ajuntando os seus pés, aonde pegou os dois pés, também pegando, né, pele, carne, nervo. João 19, versículo 17 e 18 nos diz: e levando ele às costas a sua cruz, saiu ao lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Para nós que nunca passamos por algo assim, talvez é inimaginável tentar imaginar a dor que Jesus sentiu. E eu volto a dizer, irmãos, se ele quisesse, ou não faltava poder para ele sair daquela cruz, ou desistir de tudo isso, de todo esse sofrimento. Mas como alguns pregam, né, e eu também já preguei essa mensagem aqui, aqueles 3 pregos seguraram Jesus, de forma que ele não podia sair da cruz. Eu não lembro todos os pontos, mas uma questão ou um prego era a vontade de realizar, o desejo de realizar a vontade do Pai. O outro prego também, que não me esqueço nunca, é o amor por cada um de nós. Segurou ele na cruz, de forma que ele não poderia de maneira alguma descer daquela cruz. E o terceiro eu não lembro, se alguém lembra, me diz aí se você já ouviu essa mensagem. Mas Jesus então é pregado na cruz, eles colocam e quando levantam ele, aquela madeira é colocada em um buraco para fixar, e provavelmente quando pegou ali no chão, no fundo do buraco, né, não sei se é alavanca, mas
aquele impacto, solavanco, né? Aquele impacto provavelmente mexeu nos pregos das mãos, no prego dos pés, de forma que causou mais dor ainda. Aconteceu várias coisas ali naquela cruz. Jesus, ele diz apenas, se não me engano, 7 palavras, sete frases naquela cruz. Mas todas têm uma importância muito grande, principalmente a última. Mas algo que não me deixa realmente, não posso deixar de dizer, é quando Jesus disse, mesmo aqueles homens pregando as suas mãos, pregando os seus pés, levantando ele naquela cruz, ele olha depois para os soldados ali, para as pessoas que passavam e zombavam, escarneciam dele. Ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A Bíblia diz que os ladrões que estavam juntamente com Jesus, um de cada lado, também escarneceram dele. Mas um dos ladrões houve uma mudança em sua vida. Não sei em qual momento, não sei o que ele viu em Jesus, mas ele começou então a olhar para Jesus e a pensar no que estava acontecendo e ouvindo as palavras de Jesus. Ele então diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, que frase de um ladrão pendurado na cruz juntamente com Cristo. Nessa frase ele declara que Jesus é o Salvador. Nessa frase ele declara que Jesus é o Rei. E ele declara que crê nesse Jesus como Salvador, porque ele diz: lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Jesus, como sempre conhecia os corações, ele viu um coração arrependido, ele viu um coração totalmente mudado, transformado. Ele então diz para aquele ladrão: olha, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Eu fico tentando imaginar, irmãos, aquele ladrão. Talvez a dor até sumiu, Eduardo, né? Talvez a dor da crucificação até sumiu. Depois de ouvir do Salvador, do Senhor dos céus e da terra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus se preocupa com a sua mãe. Se preocupa com Maria. Em toda aquela agonia, em todo aquele sofrimento, ele vê uma mulher desamparada, porque já não tinha mais o marido, e agora um dos filhos, né, ela tinha outros filhos, um dos filhos é morto cruelmente, e ele fica com medo dela ficar desamparada, e ele vê João ali também, o apóstolo a quem ele amava, e ele diz para João: eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ele estava dizendo com aquelas palavras: olha, João, cuida da minha mãe. Cuida dessa mulher que cuidou tanto de mim, que me deu carinho em vida. Essa mulher especial, conforme diz lá, eu não lembro qual dos evangelhos, mas agraciada, né? Essa mulher agraciada por Deus, Maria. Não há um momento, eu não sei, até tem um vídeo que eu vou ver se eu consigo passar depois para o Crisley. Eu quero passar para os irmãos, eu já passei ele aqui uma vez, mas não há um momento em que nós sabemos em que todos os pecados da raça humana, passado
e futuro, mesmo antes de Cristo, quanto depois de Cristo, todos os pecados foram depositados em Cristo. Ele morreu por todos. Não dá como nós sabermos o momento, mas eu já falei outra vez e volto a repetir, irmãos, ele era Deus, um Deus santo, nunca havia cometido um pecado, nunca havia experimentado o pecado, mas Deus odeia o pecado, e agora ele vai receber todos os pecados da raça humana, algo que provavelmente atribulava ele demais, e além do sofrimento físico, ainda existia o sofrimento espiritual, de carregar os meus pecados, os seus pecados, as coisas podres que nós fazemos, irmãos, tudo caiu sobre Jesus. E naquele sofrimento, ele disse as últimas palavras, não as últimas, mas a penúltima, né? Palavras, a penúltima frase, está consumado. Eu gosto dessa frase, irmãos. Tem um hino que eu cantei outro dia, né? Porque essas palavras dizem que está feito. Eu consegui. A salvação está aberta agora a todo mundo. Todo aquele que crê. Conforme ele mesmo disse que quando ele fosse levantado, atrairia todo mundo a ele. Assim como aquela serpente, né? Foi levantado lá no deserto. As pessoas eram picadas por cobras e só de olhar para a serpente eram curadas. Aquela serpente de bronze levantada. E agora Jesus diz, olha, aqui está a cura para o pecado de todo o mundo. E as forças quase terminando, então ele diz as últimas palavras, mostrando que ele sabia para onde estava indo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí a Bíblia diz que ele expira e morre. Morre o rei dos judeus. Morre o rei do universo. Morre o Deus que antes era eterno. Nunca havia experimentado a morte. E agora experimentou a morte por minha causa, por sua causa. Experimentou todo esse sofrimento por minha causa e por sua causa. E ainda assim não dá para entender como muitos rejeitam a Jesus. Como muitos rejeitam um grande Salvador como este. Depois, talvez, às 18 horas, mais ou menos, na sexta-feira, Jesus é enterrado. A Bíblia diz em Marcos 15, versículo 45 e 46, e tendo se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. É interessante, só explicando aqui. Jesus morreu muito rápido. E eu estava meditando quando eu ouvi isso antes, né, e depois eu li, e aí eu lembrei que eu estava meditando, porque geralmente você tenta resistir, na verdade, viver o máximo possível, mesmo em sofrimento. O corpo busca isso. Assim como no Gólgota, o sangue dele, né, deveria ser bombeado para o coração, porque ele estava ali sofrendo para preservar o seu corpo, preservar a sua saúde, mas o sangue foi bombeado para fora, começou a suar grandes gotas de sangue, se doando por nós. Já começou ali a se doar. Mas na cruz ele morreu muito rápido, de forma que Pilatos ficou surpreso, mas já está morto? Aí mandou o soldado, vai lá verificar se realmente você já morreu. O que nos mostra aqui, irmãos? Jesus, ele realmente deu a sua vida. Ele não tentou segurá-la, ele não tentou preservá-la. Tanto é que ele morreu rápido. Rápido, sim, consideração o normal que alguns morrem. Alguns demoram dias para morrer crucificado. Os ladrões, os soldados chegam neles, quebram-lhe as pernas, não é verdade? Para morrer mais rápido.
Como eu disse, eu falei, eles queriam ir para casa, né? Jantar, almoçar, não sei, descansar. Estava com pressa. Mas quando chegam em Jesus, Jesus já está morto. E tem uma profecia que diz que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Então, um soldado, para verificar realmente que está morto, ele pega uma grande lança, enfia, talvez mais ou menos dessa direção, pegando talvez o coração e também o pulmão, aonde saiu ali água e sangue. A medicina explica talvez o que tenha acontecido. Alguns até acham que Jesus talvez morreu de um ataque cardíaco. Não sei, não sou médico e eu não estava lá e muito menos não olhei o coração dele, né? Mas eles dizem, por ter saído água, né, e sangue, tem essa questão aí, né? Eu não sei explicar. Talvez seja um ataque cardíaco, mas tem a ver com a morte dele mesmo, essa água e sangue também. Tem um simbolismo aí também, mas isso é em outra mensagem. Eu voltei lá na morte, né, mas continuando aqui. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José de Arimateia, um homem rico, a alguém também, um dos principais aí dos judeus. A Bíblia diz que ele servia Jesus no oculto. Ele era discípulo de Jesus, mas ficava no oculto porque temia os outros judeus. E que o mais interessante, irmãos, tinha outra pessoa com ele, ajudando ele a enterrar. Eles foram lá, né, Pilatos deu o corpo para José de Arimateia, ele foi lá e outra pessoa foi com ele. Quem é essa pessoa? Nicodemos. É aquele que ia ter com Jesus de noite, da qual Jesus falou para ele, olha, necessário tinha nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Você acha que ele nasceu de novo ou não? Foi lá, pegou ele e José de Arimateia, pegou o corpo de Jesus e o colocaram num sepulcro novo, emprestado, viu? Emprestado também, né, como eu disse. Num sepulcro novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado, e colocaram ali uma grande pedra para fechar aquele sepulcro. Conforme diz aí, né, o qual comprara um lençol fino, José de Arimateia, tirando da cruz, envolveu nele e depositou num sepulcro lavrado, numa rocha, revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, né? Aí está a pedra mais ou menos, também é uma pedra muito pesada que não seria realmente removida apenas por uma pessoa, teria que ser mais de uma e olha lá também, teria que ser algumas pessoas fortes. E Jesus então é enterrado e não enterrado, né? Eu falei enterrado, mas sepultado, né? Não é um enterro como nós conhecemos hoje. A palavra certa seria sepultado. Nós viemos então com Jesus desde a última ceia, acompanhando ele até chegar na cruz do Calvário. E até doar todo o seu sangue em favor de muitos daqueles que creriam nele, como você e eu. Mas Jesus agora, então, ele está morto, está enterrado, sepultado, né? Como brasileiro a gente costuma falar enterrado, mas no caso de Jesus, sepultado. Imagina agora os discípulos. Os discípulos veem aquele que eles esperavam ser o Messias, aqueles que eles esperavam ser aquele que iria libertar eles do poder de Roma, aquele que eles pensavam ser o Filho de Deus, aquele que eles pensavam ser alguém que não havia impossível para ele fazer, mediante a tantos milagres que ele fez, tantas curas, até levantar mortos, Jesus levantou, e agora ele mesmo está morto. Talvez se fosse nós, faríamos a mesma coisa. Eles foram para um lugar e começaram a se esconder, com medo dos judeus, com medo também de serem mortos, assim como Jesus foi. Mas tudo aquilo que Jesus ensinou, eles não lembraram,
Porque Jesus havia predito não só a sua morte, mas também havia predito para eles, não só o próprio Senhor Jesus, mas também os profetas, havia predito que o Messias, ele iria padecer, ele iria morrer, mas iria também voltar dos mortos, iria ressuscitar. Mas eles não lembraram. E neste momento eles estão desanimados, eles estão cabisbaixos, eles estão talvez depressivos, porque basicamente aquilo que eles pensavam que era a solução para as suas vidas, um propósito para as suas vidas, agora está colocado por terra abaixo. É interessante que no sábado nada aconteceu. Aliás, sábado é o dia do descanso, né? Então, nada aconteceu. Nada. Mas no domingo, quando então algumas mulheres foram até o sepulcro de Jesus para ungí-lo com perfumes, para não dar muito mau cheiro, né? E elas ainda na dúvida, né, de como que elas iriam tirar a pedra, mas ainda assim foram. E chegando ali, conforme diz Marcos 16, versículo 6, ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Quem disse aqui? O anjo. Quando elas chegaram ali, a pedra estava posta ao lado. Tem um outro texto que fala que parece que houve até um terremoto, porque o anjo veio e tirou a pedra. Então fez aí um estrondo, parece. Mas elas chegaram, a pedra estava posta ao lado, a porta estava aberta e o anjo estava sentado na pedra. E aí elas assustaram, né? Que é isso, né? E ele então disse para elas: não vos assusteis. Vocês estão buscando Jesus Nazareno, não é verdade? Muito bem, aquele que foi crucificado, não é? Pois é, ele ressuscitou. Ele não está aqui. Pode entrar e olhar o lugar. É interessante, voltando aí alguns momentos atrás, quando eles prenderam Jesus, quando eles sepultaram Jesus, os chefes, né, os principais, os sacerdotes, eles deram crédito na palavra de Jesus, né? Os discípulos não. E eles falaram: olha, ele estava falando que iria ressuscitar, né? Aí eles falaram: não, então vamos pôr uns guardas lá, para que eles não venham, roubam o corpo, e aí diz que ele ressuscitou, né? E colocaram os guardas lá. Ficaram 2 soldados lá, né, cuidando da porta. Mas agora imagina de madrugada, né, de repente você ouve um barulho, você está no cemitério, né? Você ouve um barulhinho, aí você já está lá fora, né? Já está lá no portão, né? Mas eles não ouviram um barulhinho, foi um barulhão, né? Que o anjo chegou e tirou a pedra, e a Bíblia diz que eles desmaiaram, né? Eles ficaram tão assombrados que desmaiaram. Aqueles homens fortes, soldados, né? E aí depois eles começaram a espalhar que Jesus, o corpo de Jesus foi roubado, né? E você acredita que tem gente que até hoje acredita nessa história? Nessa história inventada, né? Nessa saída para dizer que Jesus não ressuscitou? Até hoje tem inocentes que acreditam nisso. Mas o anjo falou para elas: olha, não, ele não está mais aqui. Pode entrar, olhar o lugar. Elas então entraram, viram que não estava, saíram, e Maria Madalena ficou muito triste, né? Porque ela era próxima ao Senhor, e ela parece que sentiu mais do que as outras mulheres, né? E ela pensou realmente que alguém tinha pegado o corpo. Ela não acreditou muito no anjo. E olha o que diz em João 20, versículo 14.
Ela estava ali naquele jardim, existia um jardim ali, perto do sepulcro, e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Depois que ela então conversou ali com o anjo, ela voltou, estava chorando, e Jesus então fala para ela: olha, não chores. E aí ela pensa que é o jardineiro ali do jardim, fala: olha, mas se o senhor pegou ele, né, pegou o corpo dele, fala para mim, onde está? E aí Jesus fala com aquelas palavras, com aquele tom de voz, né, não sei qual que é, mas falou: Maria. Aí ela já abriu os olhos, né? Mestre! E aquilo que era choro se tornou em alegria, porque Jesus estava ali vivo, ressurreto. Logicamente, como qualquer um de nós, ela quis abraçá-lo, mas ele falou: opa, calma, não me toques ainda, eu ainda não fui ao Pai. E ela então não pôde tocá-lo ali. E ele fala: vai, avisa os discípulos que eu estou vivo, fala para eles que eu vou encontrar eles. E Jesus ressuscita, irmãos, e é interessante, ele aparece primeiramente às mulheres. Alguns acham que, né, porque as mulheres falam demais, talvez, né, a notícia correr mais rápido, não sei. Mas falando sério, sabe que não foi uma boa ideia? Porque as mulheres não tinham crédito na época de Jesus. Não tinham crédito. Se Jesus quisesse realmente que quem fosse falar, tivesse crédito, ele teria realmente aparecido primeiramente a um homem. Eles tinham mais crédito quando eles falavam. As mulheres não tinham muito crédito naquela época. Para você ver que não foi algo assim inventado, não foi algo que foi feito da melhor maneira possível, né? Jesus fez tudo pelo contrário, tudo ao jeito dele, do jeito mais difícil, vamos dizer assim, para provar que ele está vivo. Então ele apareceu primeiramente às mulheres, e elas então foram falar com os discípulos, e aí aconteceu mais coisas que eu vou passar para os irmãos agora. Depois Jesus aparece a 2 discípulos, no domingo mesmo. Ele ressuscita no domingo, ele aparece para as mulheres, e mais tarde, ele aparece a 2 discípulos que estavam caminhando na estrada, indo para Emaús. Olha o que diz em Lucas 24, versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproxima, conversa com eles, a conversa vai, a conversa vem, e eles não percebem que é Jesus. Chegam na casa onde eles estavam indo, sentam para comer, e eles não percebem que é Jesus. Mas aí quando eles vão comer, Jesus pega ali as coisas e ele dá graças. Aí eles percebem que é Jesus. Já estava sentindo algo. Eles mesmos dizem: olha, os nossos corações não estavam queimando quando ele falava, mas só na hora que ele pegou ali as coisas e deu graça, na hora de comer, aí Jesus desapareceu. Pronto, né, já foi para outro lugar, aparecer para outro. E aí Jesus, no domingo mesmo, ele vai e aparece a 10 apóstolos. Por que 10? Porque Judas, né, havia batido as botas, né? Tomé faltou no culto, né, com alguns, né? Faltou no culto, um culto maravilhoso, onde Jesus esteve presente. E aí o pior é que esses Tomé chegam no outro culto e falam: não acredito nisso. Esses são os Tomé da vida, né? Fica faltando nos cultos, depois não acredito que o culto foi uma bênção, né? Mas aí Jesus chega ali e fala: olha, paz seja convosco. João 20, versículo 19 nos diz: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, as portas estavam trancadas, e Jesus se pôs no meio deles. Chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Um corpo totalmente diferente do normal.
e nós vamos ter o mesmo corpo, amém? Mas o melhor disso é que eles não creram, né? Ele é um fantasma. É um fantasma, não é Jesus, não é um espírito. Aí o melhor de ter esse corpo é que Jesus falou, olha, tem alguma coisa para comer aí? Jesus é batista, né? Já chega, já quer comer. Né? E aí apresenta ali para ele, acho que peixe, né? Outras coisas ali, e ele come na frente deles. Tem um bom tempo, passa uma semana, irmãos. E aí Jesus novamente aparece, né? Tomé não acredita, só acredito vendo. Se eu não ver, se eu não tocar nos cravos das mãos, no lado, não vou acreditar. Aí no outro domingo, estavam lá cultuando, estavam reunidos, Tomé estava presente dessa vez, criou vergonha na cara, e aí Jesus aparece. Interessante, Jesus já aparece, ó, Tomé, vem cá. Você não queria? Põe a mão aqui. Você acha que Tomé pôs? De jeito nenhum. Ele só falou, oh, Deus meu, Senhor meu. Aí ele creu. Interessante hoje, né? Jesus falou para Tomé, olha, muitos vão crer sem me ver, Tomé. Você só creu porque você me viu. Você viu Jesus? Você creu, né? Jesus estava falando de nós. Muitos vão crer sem me ver, Tomé. 8 dias depois, né, entravam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas de novo, né? Ele não bate também não, né? Estou brincando. Mas chegou e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois de 2 semanas, irmãos, passou 2 semanas e Jesus aparece mais uma vez, ressurreto, agora na praia do mar da Galileia. Olha João 21, versículo 4, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. É interessante esse negócio de eles não conhecer, né? Eles não conhecem assim pela aparência, mas conhecem pelo feito, né? Porque Jesus faz um milagre aí, né? Na pescaria deles. E aí eles têm um bom tempo, eles comem juntos mais uma vez, falando que Jesus é batista, né? Comem mais uma vez. E depois de algumas semanas, Jesus aparece não só a uma pessoa, não só a 2, não só a 10, não só a 50, mas a mais de 500 pessoas juntas. Jesus aparece, conforme diz lá em 1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais, ele não estava contando lorota, dos quais vive ainda a maior parte desses irmãos que viram ele. Mas alguns, felizmente, já dormem, né? Então já partiram, né? Dessa para melhor. Mas, irmãos, por que eu quis mostrar isso? Porque Jesus, ele está vivo. Jesus, ele é o Salvador. Ele tem poder para salvar a sua alma. Ele é o único, é a solução. A única solução para a sua salvação, a única solução para a sua vida. Ele mesmo disse que veio para dar vida e vida com abundância. Nem a morte conseguiu detê-lo, nem a morte conseguiu segurá-lo. Ele tem poder sobre a morte, ele tem agora as chaves da morte e as chaves do inferno também. 40 dias depois, Jesus aparece mais uma vez. Ele aparece agora no Monte das Oliveiras pela última vez, para despedir dos irmãos ali e ser ascendido ao céu e sentar, como diz mesmo a palavra de Deus, sentar à direita de Deus e interceder por nós. Atos 1, versículo 10 e 11 nos diz, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos aqui, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Os anjos testemunharam a volta de Cristo. Eles pregaram, eles anunciaram que Jesus vai voltar. Não foi homens, foram anjos que anunciaram. Concluindo, para que tudo isso? Para que tanto sofrimento? Para que derramar todo o seu sangue? Tudo isso Ele fez por você. Tudo isso Ele fez por mim. Ele te ama com amor eterno, conforme diz Jeremias 31, 3. Não importa se você não corresponde ao amor dEle. Ele continua te amando. Não importa se você vai dizer sim, eu creio em Jesus. Ele continua te amando. Não importa se você vai orar pedindo a Ele, Senhor, seja o meu Salvador, entra no meu coração. Não importa, Ele vai continuar te amando. Se você for para o inferno, Jesus fez tudo o que podia fazer para você não ir. Mesmo você indo para o inferno, Ele ainda vai continuar te amando. Mas a salvação é um presente, é um dom gratuito de Deus. E um presente você não obriga o outro a aceitar. A pessoa tem que querer. E se você não querer, Jesus não pode fazer mais nada. Se você não aceitar, se você não colocar toda a sua fé nele, Ele não tem como fazer mais nada por você. Mas Ele já fez tudo. Até dar a sua vida por você, Ele já fez. Vamos orar, irmãos. Jeremias 31, 3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Foi assim com você também? Deus te atraiu, Jesus te atraiu pela bondade dEle? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos lembrando os passos de Jesus antes e depois da morte. Pai, celebrando realmente a Páscoa cristã. Nós não somos judeus, não somos israelenses para celebrar a Páscoa de Israel, a saída do Egito, mas somos cristãos. E Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Por isso Ele é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, que morreu em nosso lugar, pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E obrigado por podermos celebrar nessa noite tanto a Páscoa quanto também a ceia do Senhor, lembrando esse grande feito do Senhor Jesus em favor de nós. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém.